Com o boom da sequência de Divertidamente, alguém do meio literário resolveu criar uma tag inspirada nas emoções pra gente falar sobre livros. E é óbvio que eu tinha que vir responder essa tag aqui no canal. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair de novo por aqui. E já deixa o seu like aí embaixo pro YouTube entender que você tá gostando do que vê por aqui e continuar te entregando os vídeos do canal. O like é uma forma gratuita aí de apoiar e ajuda bastante. Se interessar por qualquer um dos livros que eu vou mostrar no vídeo de hoje, tem link pra cada um deles aqui no box de descrição. Comprando com o meu link, você me ajuda muito, sem pagar nada mais por isso. Então vamos começar com essas perguntinhas. Alegria. Um livro que você leu e deu gosto de ler. Aquela sensação de tipo, nossa, como é bom ser leitor. E eu trouxe alguns livros pra mostrar aqui nessa categoria. O primeiro deles é a série de Percy Jackson, que são livros que eu dizia que nunca ia ler, porque eu já tinha assistido os 2 filmes e não tinha gostado muito, assim, da vibe da história, dos personagens, das intrigas ali. Só que quando eu peguei esses livros pra ler, eu fiquei, meu Deus, como é que eu fiquei tanto tempo sem ter lido isso antes? Então, assim, muito boa a sensação de devorar um livro atrás do outro, porque você simplesmente não tem vontade de largar. Outro livro que também me deu essa sensação de como é bom ser leitor, A Duquesa, da Danielle Steel. Simplesmente um dos melhores romances de época que eu já li. Tá muito ali empatado com Belle Époque, que também é um dos melhores romances de época que eu já li. Mas esse daqui eu me senti tão apegada à protagonista e à história dela e as coisas que ela tinha que superar, que parecia que eu tava vivendo aquilo junto com ela. Então, maravilhosa a sensação de ler isso daqui. Um livro grande que eu li assim, sem nem ver as páginas passarem, de tão bom que é, de tão boa que era a sensação de estar lendo, de voltar, sabe, tipo, passar por um dia inteiro de, sei lá, faculdade, trabalho, e depois poder pegar esse livro pra ler. Elantris, do Brandon Sanderson. Maravilhoso, não tenho nem palavras. Tem também aqui um livro que eu peguei sem pretensão nenhuma de, tipo, ler até o final, que era A Desconstrução de Maradaia. Como assim você não queria ler até o final? Eu só queria ler as primeiras páginas ali, conhecer um pouquinho da história, saber como é que ia ser o ritmo. E quando eu vi, eu virei a madrugada e já tinha terminado esse livro. E eu tenho aqui outros 2 livros que também são os meus queridinhos aí, que, nossa, recentemente, inclusive, reli um deles, que no caso é Outlander. Acabei de reler o primeiro volume. E a cada página que passava, a cada descrição do cenário que a autora faz, assim, eu não sou muito de gostar de tanta descrição, mas a forma como ela escreve, eu leria 500 páginas dela descrevendo uma árvore. E temos aqui também Trono de Vidro, obviamente, que é uma das minhas séries favoritas de fantasia. Não que eu tenha finalizado muitas séries, mas essa daqui foi, tipo, a primeira série de fantasia que eu peguei pra ler, um livro atrás do outro, e eu simplesmente amei cada um deles. Alguns mais do que outros. Tristeza. Um livro que te deixou triste ou te fez chorar. Como nenhum livro me fez chorar ainda, eu trouxe aqui um livro que me deixou triste. Triste pela situação, assim, dos personagens, mas é um livro muito... eu não sei explicar. Porque a autora escreve de uma forma tão bonita que você esquece que tá lendo um negócio trágico, que é Apaixonados pela Esperança. A gente tem 5 jovens que... alguns deles praticamente moram no hospital de tanto procedimento que eles têm que fazer. E eles vão se conhecer ali, vão se juntar sempre que alguém vem visitar. Eles se juntam ali no grupo e rolam umas tretas assim, porque, né, nem todo mundo agrada todo mundo. Mas eles estão unidos ali por aquele ambiente em comum. A situação de cada um é muito triste, é muito trágica. E aí eu fico muito triste por isso e pelo final, principalmente. Mas, enfim, é lindo, leiam pra entender. Medo. Um livro de suspense ou terror que te deixou mais assustado. Eu falo muito de um livro muito específico que me deixou, assim, foi o único livro de terror que já me deixou, assim, paranoica. Eu não podia ouvir um barulho no meio da madrugada, que eu já achava que tava sendo assombrada, que eu ia morrer. Que é A Estrada da Noite, do Joe Hill. Eu não sei como ele escreveu isso a ponto de me fazer ficar paranoica desse jeito, porque aqui a gente tem um homem, eu não sei se ele tem uma banda, ou se o que tem uma banda é de outro livro do autor, mas enfim, esse homem gosta de colecionar coisas de leilão, e aí ele vai comprar o terno de um homem que morreu.
Só que o espírito do homem morto vem de brinde. E aí ele começa a ver o fantasma do homem aí pela casa dele e tudo mais. E depois ele vai tentar ir atrás da história desse homem e vai descobrindo várias coisas relacionadas entre esse homem e ele mesmo. Só que assim, a forma como o autor escreve como o fantasma aparece nos lugares é tipo assim, eu tô aqui, mas de canto de olho eu tô vendo alguma sombra que eu vou achar que é ele, porque o autor me fez achar que é ele. E aí tem um outro livro que eu não falo muito dele aqui, mas que quando eu li também tiveram umas partes que me deixaram assustada. Não é nem assustada, é apreensiva, eu não sei explicar. Que é Valsa Maldita. Aqui a gente tem uma protagonista que ela faz parte de um quarteto de cordas. E ela tá viajando de férias, tá lá na Itália, e aí no último dia dela ela resolve passar numa loja e comprar algum presentinho, alguma lembrança assim da viagem. E ela compra um livro de partituras, só que dentro desse livro tem uma partitura escrita à mão. Ela leva pra casa e ela vai tentar ensaiar essa partitura aí. E um negócio muito estranho acontece, a filha dela chega chorando pra ela com as mãos todas ensanguentadas, uma tesoura na mão, e a mulher, ela não viu nada acontecendo, ela ficou tão hipnotizada com a música que ela tava tocando, dessa partitura, que ela simplesmente entrou em transe. E aí alguma coisa muito esquisita aconteceu com a filha dela e coisas muito estranhas acontecem sempre que ela toca essa música. E quando a autora vai explicar o que é essa música, quem compôs essa música, o contexto da existência dessa música, eu arrepiava só de ler. Então, esse livro também me trouxe uma sensação, assim, muito esquisita. Raiva. Um livro que te irritou ou te deixou com raiva, seja pela história, pelos personagens ou pelo desfecho do livro. Eu trouxe alguns, novamente. Começando com ela, que ao mesmo tempo que é uma das minhas autoras favoritas, é uma autora que eu também tenho receio de ler os livros novos dela. Sarah J. Maas. Torre do Alvorecer. Não preciso nem explicar. É o livro do personagem mais insuportável da série. Não tenho paciência pro Cale. Simplesmente. Então, esse livro inteiro foi uma prova de paciência, um teste de paciência pra mim, porque, olha, eu falei que tava relendo a série, né? Até agora eu ainda não me decidi se eu vou reler esse livro, porque eu não sei se eu consigo passar por isso mais uma vez. E temos aqui também Cidade da Lua Crescente, no caso, Casa de Terra e Sangue. É um livro que foi super hypado aí quando lançou, e aí eu fiquei super empolgada também, porque eu gostava muito da Sarah J. Maas na época. E depois que eu li esse livro, eu meio que passei a gostar um pouco menos. Esse lance de misturar fantasia com romance, e uma personagem jovem que quer viver a vida loucamente e não tá nem aí pra nada e... sabe, só acorda pra vida quando a vida dá um soco na cara dela. Então assim, não tive paciência. E por fim, um personagem que me irritou muito, Dom Casmurro. Esse homem precisa de tratamento, entendeu? Alguém dá alguma coisa pra ele fazer, pra ele parar de encher o saco da Capitu, parar de criar paranoia na cabeça dele. Insuportável. Nojinho. Um livro ou situação que te causou repulsa, te deixou desconfortável. Eu fiquei olhando pra vários livros que eu tenho aqui e eu não achei nenhum que tivesse me deixado assim, tipo, com nojo de alguma cena. Mas um livro que me deixou muito desconfortável foi A Filha do Louco. Tem toda essa questão de maus tratos animais, entendeu? Não tenho psicológico pra isso, então foi um livro que me deixou assim... quase chorei. Foi o primeiro livro assim que quase me fez chorar. Temos ela, a protagonista dessa sequência, desse filme, A Ansiedade. Um livro que te deixou surtado, seja pela trama, pelas reviravoltas, desfecho inesperado, enfim. Começando por Trono de Vidro. Quando eu li esse segundo volume, eu fiquei chocada com o rumo que a história tinha tomado, porque eu realmente não esperava um negócio assim meio com demônios de outro mundo e uns assassinatos misteriosos e o próprio ritmo frenético do livro que a gente tem aqui, da competição que tava rolando, né, pra saber quem vai ser o assassino do rei. Então tem várias atividades que eles têm que fazer, várias provas, e aí eu gostava muito dessas cenas assim. E aí quando começaram a aparecer as pessoas mortas e tudo mais, e a Celina tendo que descobrir o que estava acontecendo, frenético, maravilhoso. Aí eu tenho aqui também
O Amor que Partiu o Mundo, da Emily Henry, que é o livro mais injustiçado da autora. Eu só li ele da autora e eu gostei muito. Eu achei que ia ser só mais um YA, assim, de romance adolescente. Mas a autora enfiou um negócio, assim, também de dimensões. E a menina aqui, ela tem uns sonhos com uma senhora que você não sabe quem é essa senhora, que vem no sonho dela ficar contando um monte de história. E aí ela começa a ver esse menino aqui aparecendo como se fosse um holograma na frente dela. E aí do nada os amigos dela não são mais amigos dela, mas são amigos dele, e ninguém conhece ela. E a casa de fulano não tá mais no mesmo lugar que era antes. Loucura total. E por fim eu tenho 2 livros aqui que me envolveram demais, assim, e eu lia eles, devorava, porque eu queria saber mais sobre o que estava acontecendo, que é Jack o Estripador e Príncipe Drácula, da série Rastros de Sangue. Recentemente também eu li o 3º volume, O Grande Houdini, mas não chegou nem perto desses 2 aqui. Inveja. Um livro que você quer muito ler, mas não tem condições e tem inveja de quem tem. O primeiro livro que me veio na cabeça, na verdade, os primeiros, porque são do mesmo autor. E eu nunca vejo esses livros de promoção. E, sinceramente, eu tô quase batendo na porta do autor implorando por uma edição, porque eu não consigo comprar esses livros, porque eu não vou pagar R$60 num livro de folha branca. Que no caso é a trilogia de Nevernight e Império do Vampiro, que recentemente foi anunciada a continuação, né? Terei que esperar aí mais uns 10 anos pra poder baixar minimamente o preço desses livros, porque é impossível. Algum dia eu vou acabar desistindo de esperar eles abaixarem o preço e vou acabar pagando, mas esse momento ainda não chegou, então tenho inveja de quem tem esses livros. Tédio. Um livro que você custou a terminar, ou que você não conseguiu terminar de tão ruim que tá. Eu não consegui terminar o livro em si, mas eu apelei no final. Que é Crime e Castigo. Era uma das leituras ali do ano passado, do clube de leitura, né, que eu tenho aqui no canal. E aí, eu não consegui. Eu cheguei aqui na página 176 e parecia que eu tava lendo sempre a mesma coisa. Toda página a mesma coisa. E aí eu tinha uma HQ aqui desse livro, e aí eu li pela HQ, e aí foi isso mesmo. E tá ótimo. Vergonha. Um livro que você ama, mas tem vergonha de falar porque todo mundo odeia. Não é que eu tenha vergonha, mas assim, um livro que eu amo e que eu só vejo resenhas negativas sobre ele é Selva de Gafanhotos, que no momento tá emprestado pra Yasmin, do canal Yas Literarte, então ele não tá aqui, mas eu vou deixar a capinha dele aqui do lado. E tem um outro livro também que eu meio que tenho vergonha agora dele pela série, e das pessoas que assistirem a série acharem que o livro é assim, e quando eu falo que eu amei essa série, acharem que tem a ver com a série da adaptação, que no caso é a série dos Bridgertons, qualquer livro da série dos Bridgertons, que não tem nada a ver com a série, que foi completamente injustiçada pela Netflix. E, sério, cadê a cena da tempestade? Eu não vi a cena da tempestade. Essa cena é tão... E eles simplesmente cagaram. Nostalgia. Um livro que te fez sentir saudade ou te lembrou de bons momentos do passado. É uma releitura também, recente. Tô muito na vibe das releituras ultimamente, né? Não é porque eu quis. Esse livro estava parado há muito tempo aqui, porque eu tinha começado a reler pra uma leitura conjunta. E acabei deixando de lado justamente porque era uma releitura. Mas eu tava agoniada de ver o marcador ali parado na metade e falei, vou terminar isso aqui. Que é a Lua Nova. E me trouxe lembranças, assim, da época que eu li pela primeira vez e até da época que eu ainda não tinha lido os livros, mas eu já tinha todos os livros, e porque eu comprei porque eu achei a capa bonita, e que eu já tinha assistido todos os filmes, que eu já gostava muito dos filmes antes mesmo de ler os livros, e quando eu li os livros eu passei a gostar mais ainda dessa história. Então, quando eu reli, eu relembrei bastante, assim, desses momentos de ter assistido os filmes pela primeira vez e reassistido, e aí ter finalmente lido os livros pela primeira vez, e, enfim, nostalgia. Sua vez agora de me contar aí um livro que você quer muito ler, mas não tem condições, ali na vibe da invejinha, e tem inveja de quem tem. Quero saber de que livro você tem inveja de quem tem.
no meu caso, né, Império do Vampiro e a trilogia de Nevernight. Por favor, se você tiver, não me conte. E é isso, então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Confere aqui os links que eu vou deixar no box de descrição. E é isso, então. A gente se vê em um próximo vídeo. E tchau.